Olá, boa tarde. Eu me chamo Solane Carvalho, sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje estamos iniciando uma sequência de vídeos que vai falar sobre a convivência do paciente com a policondrite recidivante. Hoje temos a alegria, o prazer e a honra de estar recebendo a querida Fernanda, nossa vice. Por favor, Fernanda, se apresente. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda Rodrigues de Almeida. Eu tenho 37 anos. Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo. Achei a Sol, né, Sol? A minha estrela guia. E é isso. Nanda, nos fale um pouco, por favor, sobre a sua história com a policondrite. Como foram os primeiros sintomas e o diagnóstico? Como foi essa jornada entre os sintomas e o diagnóstico? Sol, a minha história é um pouco inusitada. Tudo começou, o gatilho da minha doença começou com uma picada de cobra. E ao longo do trajeto, porque eu não fui medicada aqui na minha cidade, eu fiquei 8 dias com esse veneno, no caso, correndo todo o meu corpo. E nisso eu fui para São Paulo, foram 26 dias de internação. Desses 26 dias, foram 15 dias até chegar ao diagnóstico. Então, eu tive inflamação no corpo inteiro. Começou nos tornozelos, subiu para os joelhos. A única parte do meu corpo que pulou foram os quadris. Nossa. E aí, quando eu tive a inflamação nas duas orelhas, poupando o lóbulo, e inflamação na cartilagem do nariz, foi que os meus médicos fecharam o diagnóstico para policondrite. Que coisa, hein, Nanda? Que situação, né? Porque a princípio eles pensavam que poderia ser uma reação, né, inflamatória apenas, né? Depois identificaram Exatamente. que era policondrite, né? Exatamente. Puxa vida. Foi todo um longo processo, né, Sol? Porque a policondrite a gente sabe que é uma doença de difícil diagnóstico, né? Bastante. Então eles quiseram ter a certeza de que o meu diagnóstico era policondrite recidivante quando eu tive a inflamação bilateral nas orelhas e na cartilagem do nariz. Que essa inflamação das orelhas é bem típica, né, na policondrite, poupando o lóbulo, né? Que bom, Isso. Nanda, que você teve acesso ao diagnóstico logo. A gente sabe que, infelizmente, o diagnóstico da policondrite costuma demorar, né? E os pacientes ficam com a doença por muito tempo sem ter diagnóstico, o que pode até agravar esse quadro, né? Sim. Eu sempre falo que eu sinto muita gratidão por isso, Sol, porque os casos que a gente fica sabendo, os poucos casos, né, que a gente fica sabendo, passaram por diversas especialidades de médicos e mesmo assim quase nunca fecha, né? Então eu sinto muita gratidão por eu ter fechado o diagnóstico na presença dos médicos e já ter iniciado o tratamento. Que bom. Hoje o tratamento, Sol, eu faço com imunomoduladores, né? E medicação oral em casa todos os dias. E hoje você está bem, não é, Nanda? Super bem. Felizmente, que bom. Isso é muito bom. Graças a Deus. É possível conviver com a policondrite recidivante com qualidade, desde que haja um bom acompanhamento médico, não é, Nanda? Com certeza. Isso é muito importante, Sol. Às vezes, muitas pessoas deixam de lado porque você começa a sentir a melhora fisicamente, né? Porque não é só a inflamação nas orelhas, você sente dor nas articulações. Eu tenho dor nas articulações das mãos e dos joelhos. Mas a policondrite, quando ela está controlada, você tem uma vida normal.
Verdade, Nanda. Esse é um progresso, é um avanço da medicina, né? Felizmente, com todo esse arcabouço medicamentoso, os pacientes têm conseguido conviver e viver com qualidade de vida, o que é muito bom, não é? Porque a gente tinha notícias que a policondrite enfim, né? Era uma doença que é, com grande potencial Rara. letal, etc. A gente sabe dos perigos dela, mas a gente vê que a medicina, a reumatologia, tem conseguido nos ajudar, né? Sim, inclusive com medicações tops, né, Sol? Com medicações aí que são novas, né, e tem ajudado bastante a gente nesse sentido. Que bom. Nanda, e o que você aprendeu com a policondrite? O que você tem aprendido com a policondrite? Olha só, a policondrite veio para me ensinar a ser uma pessoa completamente diferente do que eu era. Hoje em dia eu dou muito valor às pequenas coisinhas. É um levantar, escovar o dente, você tá bem, você poder fazer as coisas junto com a sua família. A policondrite veio para me ensinar muito só, apesar de todas as dificuldades. Que bom, Nanda, que bom, fico muito feliz com isso. Nanda, como você acha que familiares e amigos podem ajudar nesse processo, no convívio com a patologia? E gostaria também que você falasse um pouco sobre o grupo de apoio de pacientes, se ele ajudou, conhecer pessoas com a mesma patologia que você, se isso tem ajudado. Só o apoio dos familiares é essencial para você se sentir bem. Sem o apoio, a gente cai até numa depressão, porque muitas pessoas passaram por coisas do tipo, nossa, para com isso, você está com frescura. E isso você vai incutindo na sua mente, né? O apoio é essencial. Sem o apoio, você não é ninguém. É verdade. E assim, mesmo apesar do apoio dos familiares, quando eu tive o diagnóstico da policondrite, eu me sentia sozinha. Não porque os meus familiares não me apoiaram, muito pelo contrário. Eu agradeço a minha mãe, os meus irmãos, meu pai, os meus sobrinhos, que são maravilhosos para mim. Mas você fica com aquele sentimento da doença, Sol, de que é só você que sente aquilo. Então, até eu encontrar o Policondrite Amigos, eu me sentia sozinha. E isso é um abismo, né? É verdade. Você acaba pensando coisas que fazem mal, né? Uhum. Então, hoje, a troca de experiências, troca de histórias, a simples conversa, Sol, é de um tamanho gigantesco. Então, eu queria até agradecer você, que é a Mas, nossa idealizadora do Policondrite Amigos, não. pela atitude de criar e querer ajudar, porque o nosso grupo, para mim, é uma segunda família. Que bom. E eu tenho muita gratidão por você ter tido essa coragem de colocar o grupo lá. E ter encontrado vocês, para mim, é uma glória, assim. Eu sou muito feliz no Policondrite Amigos. Igualmente, Nanda, nós é que ficamos muito honradas com a sua presença. Você é uma querida nossa. Realmente, o Policondrite Amigos tem se configurado como uma família e isso nos dá muita alegria, né? Nós estamos diante de uma doença rara e quando você encontra Exatamente. pares, você se sente realmente muito menos sozinho. Nanda, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que convivem com a policondrite? Gente, nunca desistam, por mais difícil que seja. Eu passei momentos bem difíceis que eu achei até que eu não fosse resistir. E o pensamento positivo, a fé e a perseverança de que tudo vai dar certo são os melhores remédios para a gente. Então, essa é a minha mensagem. Nunca desistam, tenham fé que um dia a vida volta ao normal, mesmo com a policondrite.
Que bom, Nanda. Conte sempre com a gente, conte sempre com o Policondrite Amigos nessa jornada que é sua e é nossa também, é de todos nós. Muito Muito obrigada. obrigada, Sol. Um abraço. Um abraço.